Capítulo 10 do livro de Hebreus vai dizer assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, aperfeiçoar os que a ele se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os que ministravam o culto, nunca mais teriam consciência do pecado. Porém, nesses sacrifícios, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando ele no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e expiações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para que faça, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. E assim todo sacerdote se apresenta cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à mão direita de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma só oblação fez perfeitos para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e seus entendimentos as escreverei. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Mantenhamos firme a confissão da nossa fé, sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar como alguns têm por costume, antes nos exortando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se vai aproximando. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés. Pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, morre sem nenhuma misericórdia.
De quanto maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer afronta ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de terem sido iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, com vitupérios e tribulações fostes feitos espetáculo, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e o roubo de vossos bens permitistes com alegria, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Mas se ele voltar atrás, a minha mão não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a preservação da alma. Capítulo 10 de Hebreus vai falar sobre as consequências do pecado. Capítulo 10 vai falar sobre a aliança, a nova aliança. Nós temos uma aliança com o Senhor quando nós aceitamos Jesus Cristo, porque o véu foi rasgado. Porque o véu, ele foi rasgado para que nós pudéssemos olhar para a antiga aliança. E qual que é essa antiga aliança? É a lei do sacrifício, da oferta e sacrifício. Então, pensem, Jesus, ele não veio abolir a lei completa de Deus. Jesus, ele veio se fazer sacrifício no lugar que eram dados os animais, porque Deus não estava se agradando. Ah, mas a lei do sábado foi abolida, os mandamentos são perpétuos, então não foi abolido. Ah, mas a lei das alimentações, as leis do divórcio foram abolidas. Não foram abolidas nenhuma lei. O que foi feita uma nova aliança em questão de remissão de pecados. Em relação ao sacrifício e à oferta que eram feitas no tabernáculo por animais, Deus não estava se agradando. E aí o que aconteceu? Jesus foi feito expiação para os nossos pecados. Ah, mas então foi abolido isso, mudou, foi pego no lugar desses animais, foi feita uma nova aliança de expiação. Então, o que foi feito é que o comportamento de Jesus, a entrega de Jesus para a promessa de salvação ao povo. Jesus, ele se deu. Jesus, ele se entregou. E quando há uma entrega, Deus, ele move da maneira que ele quer. E foi o que aconteceu. Jesus, ele teve o seu ministério, ele se entregou por nós, ele não voltou para trás. O que muitas vezes nós queremos, quando Deus, ele entrega
um propósito para as nossas vidas, muitas vezes nós queremos voltar para trás, porque é muito difícil seguir o caminho. Nós queremos desistir, nós queremos que Deus aparte de nós, porque a dor é muito grande, o derramamento de sangue, porque a cruz, ela fala sobre vergonha, fala sobre humilhação, desprezo, rejeição, abandono, traição. A cruz, ela vai falar sobre esses sentimentos. E quando foram entregues para Jesus, Jesus ele sentiu o que nós sentimos. Então, quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, quando você for rejeitado, saiba que Jesus, ele compreende você. Jesus, ele compreende a sua dor, porque ele se fez propiação. E nós não precisamos mais sentir esses sentimentos e essas dores, porque nós podemos colocar na cruz, porque nós podemos levar até Jesus as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas aflições, e é ele quem vai remir os nossos pecados. É ele quem vai nos ajudar e nos auxiliar. Porque quando nós temos a confiança no Senhor, nós temos recompensa. Porque o justo, ele vive pela fé. Quando nós vivemos pela fé, nós não voltamos para trás. Porque o Senhor não vai ter prazer conosco, mas nós temos paciência. Nós temos que ter entendimento que a vontade de Deus é para que nós alcancemos a promessa. Assim como Abraão, ele alcançou a promessa. Assim como Davi alcançou a promessa. Tiveram vários obstáculos, mas não desistiram. Então, que você não desista das suas promessas e que você saiba que há consequências quando você volta para trás. Há consequências quando você não reconhece o seu pecado. Há consequências onde o pecado abunda, onde o pecado não tem confissão. Deus quer que nós sejamos fiéis, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus quer que nós congreguemos, porque é importante se reunir, é importante para que o corpo seja conduzido até a perfeição. Então nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Nós precisamos entender que nós não podemos afrontar o Espírito de Deus. Nós precisamos entender que nós devemos ser santificados. Nós precisamos entender que a vingança é do Senhor e que onde você estiver, o Senhor vai julgar o povo. O Senhor vai fazer o julgamento. E quando se cai nas mãos do Senhor, aqui diz que horrenda coisa é, porque Deus, Ele é tremendo, Deus é todo poderoso. Então que façamos o bem, que vivamos através da nossa fé, que possamos entender o que Deus quer de nós. Deus nos quer com um coração sincero. Deus nos quer com plena consciência, com uma consciência purificada. Deus nos quer que nós confessemos os pecados a Ele. Deus quer que nós façamos boas obras com amor, consideramos-nos uns aos outros, para que nós possamos estimular a fé dos irmãos, exortando um ao outro, dizendo: vamos, você caiu, mas nós estamos juntos, nós vamos vencer, tendo misericórdia. Nós precisamos entender que a cruz é o maior sacrifício que já teve pela humanidade. A cruz é a nossa esperança de vida eterna. A cruz é o único caminho que nos leva a Deus. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo possa se revelar a você neste dia, te conduzindo à casa de Deus, te conduzindo a congregar com os irmãos, te conduzindo
a saber que a justiça é de Deus, a te conduzindo a entender que você não tem culpa, tirando esse jugo de você, levando até Cristo para que você possa viver em liberdade, para que você possa entender os mandamentos do Senhor, que você possa seguir nesse caminho, conduzido pelas leis eternas, pelo mandamento do Senhor, e entendendo o propósito da expiação de Jesus Cristo na cruz por nós. Receba essa palavra no seu coração, que você possa ser curado, que você possa ser restaurado, que você possa ser edificado, que o Espírito Santo, aquele que é consolador, aquele que é remidor, aquele que consola os nossos corações, possam nos consolar e nos avivar para a grande promessa da eternidade com o Senhor para todo sempre. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.